Paz do Senhor, caros ouvintes, caros irmãos, tudo bem? Eu quero dizer algo para você, que a tua oração foi ouvida. Isso mesmo, a tua oração foi ouvida. Amados irmãos, entrando aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, seu versículo 30 diz assim: E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Isso mesmo. E nós entendemos aí o caso de um homem chamado Cornélio. Louvado seja, 4 dias ele estava em jejum, ele estava em oração. A hora nona nós acreditamos aí que é às 3 horas da tarde. É interessante de ver que a oração deste homem foi ouvida, né? A oração dele teve uma resposta, teve resultado. Isso mesmo, quando nós se disponhamos a buscar a Deus, se disponhamos em fazer um jejum, se consagrar, nós vamos ser atendidos também. As nossas orações estão chegando até a Deus. As obras minhas e as obras suas também estão chegando diante de Deus. Isso mesmo. Não pare de orar. Às vezes você pode pensar, de repente Deus não está me ouvindo, de repente a minha oração parece que não está subindo deste teto. Pois eu digo algo para você: a tua oração foi ouvida. No tempo determinado, Deus vai fazer na sua vida. No tempo determinado. É no tempo de Deus. Não é no teu tempo, não é no meu, mas sim no tempo de Deus. Continue a clamar, continue a buscar. Eu também quero ler aqui, para a glória de Deus, o livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Ou seja, o ouvido de Deus ele não está tampado. Deus não está com o ouvido surdo, pois Deus está te ouvindo. As tuas orações, elas estão sendo ouvidas. As suas orações estão chegando até Deus. Deus, ele está com as mãos estendidas para te salvar. O povo de Israel, eles achavam que Deus não tinha poder para salvar. O povo estava sofrendo, o povo estava, muitas das vezes, sempre no erro constante. E eles estavam em tremenda iniquidade. Isso mesmo, o que separa nós do amor de Deus, né? Da segurança em Deus, da proteção de Deus, melhor dizendo. O que separa é a nossa iniquidade, a nossa rebeldia. Que nós venhamos buscar a Deus, que nós venhamos ser obediente a Deus, pois Deus, Ele está te ouvindo e Ele tem poder para salvar. A mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está estendida para salvar tanto a mim e tanto a ti. Entenda algo também, aonde eu lembro dos Salmos, Salmo 116 também. Salmo 116, verso 1 e 2 vai dizer: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Enquanto nós viver, nós temos que estar invocando a Deus, clamando a Deus, né? Falando com Deus, como eu falo com Deus, através da oração, através do teu clamor. Continue a clamar a Deus. As suas orações não estão sendo em vão. As suas orações, elas estão tendo continuidade. As suas orações estão chegando até o trono de Deus. Continue. O salmista Davi estava dizendo que ama ao Senhor. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica. Deus está ouvindo a tua voz. Deus está ouvindo a minha voz. Deus ouve a nossa súplica. Suplique a Deus, peça para Deus e Deus, Ele irá responder. É interessante também
livro de Lucas, capítulo de número 1, chama a atenção o verso 13, diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Não temas por quê? Porque a tua oração foi ouvida. Isso mesmo, porque a tua oração foi ouvida. A sua oração, quando você ora, Deus, Ele está ouvindo. A sua oração foi ouvida. Isso mesmo. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, ao qual porás o nome de João. Isso mesmo. Olha só a resposta de Deus. Este homem chamado Zacarias, já avançado em idade, ele juntamente com a esposa Isabel, nós sabemos disso, né? A Bíblia vai responder dessa forma, que eles não tinham filho, eles dois eram servos de Deus, né? Zacarias, sacerdote, um servo de Deus, temente a Deus, fazia a obra de Deus corretamente, e passar de muito tempo, né? Ele, louvado seja, teve sim a resposta de Deus, tanto quanto ele orava, tanto quanto ele pedia para Deus. As orações de Zacarias chegou até o trono de Deus. As suas orações também. Tanto e tanto tempo você tem pedido a Deus, você tem clamado a Deus, você tem orado, e até hoje a tua promessa ainda não veio, ou aquilo que você tem pedido a Deus não realizou, não se cumpriu ainda. Mas eu digo algo para você: as suas orações, elas estão sendo ouvidas. A sua oração foi ouvida, pois Deus vai fazer na sua vida. As suas orações, elas foram ouvidas e vão ser respondidas. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo chamado Gabriel chega ali, louvado seja, aparece no templo, falando para ele: não temas. Por quê? Porque ele temeu, porque ele não esperava, né? Louvado seja. E também digo mais, essas orações, creio eu, que foi bem anteriormente. Com certeza deve ser na juventude dele, né? Na mocidade, e agora ele já está de idade, né? Então creio eu que ele deve ter até esquecido, né, dessas orações, e acabou deixando de lado. E com muitos afazeres, um sacerdote, ele vai orar para trazer, louvado seja, um recado de Deus, ver, louvado seja, o que Deus tem para falar para o povo que está esperando do lado de fora. Isso mesmo. Então Deus, vendo o trabalho dele, vendo que ele tem compromisso com o próprio Deus, isso mesmo, ele tem compromisso com Deus, tem temor a Deus, é um homem fiel. E Deus, louvado seja, ele se encarrega de enviar um anjo para falar: olha, a sua oração foi ouvida, viu? Você achou que não foi ouvida, mas foi ouvida. Isso mesmo, Deus olhando para você, o seu comprometimento com a obra, o seu desempenho, isso mesmo, o seu temor, a sua vontade de fazer a obra de Deus, mesmo com pouca força, mesmo às vezes na correria daqui e dali, mas Deus está ouvindo a tua oração. A sua oração será respondida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra. Você que está orando, continue a orar, porque Deus está ouvindo. Você que parou de orar, volte a orar, porque Deus, Ele sabe e Ele ouviu as orações anteriormente a qual você fazia, e Deus vai falar contigo. Louvado seja, e vai realizar na sua vida. Pode ter certeza. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.